Olá, estudante! Nossa aula de hoje é sobre balanceamento de equações químicas. Nós vamos fazer por dois métodos, o método da tentativa, método das tentativas, e o método algébrico. Você percebeu que todas as equações que a gente usa, a gente precisa balancear, né? Então, o que é o balanceamento das equações químicas? O número de átomos de cada elemento nos reagentes deve ser igual ao número de átomos de cada elemento nos produtos. Então, por exemplo, essa equação que está aqui, ó. Nós temos de reagentes o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Nos produtos, nós temos o gás amônia. Nós temos uma molécula de nitrogênio aqui, né? E 3 moléculas de hidrogênio aqui, formando 2 moléculas de amônio. Então, quando eu olho isso aqui, eu dou uma conferida. Será que essa equação está balanceada? A regra de ouro é a gente perceber, né, se a quantidade de átomos dos elementos dos reagentes é igual à quantidade de átomos dos elementos dos produtos. Então, aqui, ó, N2, gasoso, reage com H2, gasoso. Então, são 3 moléculas de H2, tá vendo? Formando 2 moléculas de amônia, de NH3. Ótimo. Então, a equação está balanceada? Está. Vamos contar? 2 bolinhas azuis aqui, 2 bolinhas azuis aqui nos produtos. 6 bolinhas nos reagentes, 6 bolinhas nos produtos. Então, quando eu observo esses índices aqui, ó, N2, eu tenho uma molécula de nitrogênio que contém 2 átomos de nitrogênio. Eu tenho, ó, 3H2, 3 moléculas de hidrogênio, que cada molécula de hidrogênio contém 2 átomos de hidrogênio, formando 2NH3. 2 nitrogênio, 2 nitrogênio, e 3, ó, 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênios. Então, eu tenho aqui exatamente essa quantidade. Então, a equação está balanceada. Perfeito. Aqui a explicação que eu acabei de dar, né? Tem uma molécula de nitrogênio que contém 2 átomos de nitrogênio. Aqui tem 3 moléculas de H2 que contém 6 átomos de H. E formando 2 moléculas de NH3 que contém cada uma 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio. Então, no balanceamento de equações químicas, o número de átomos de cada elemento deve ser igual nos reagentes e nos produtos. Vamos conferir ali, né, se a gente tem naquela equação ali de 2 moléculas de água formando 2 moléculas de H2 mais uma molécula de O2, se ela está balanceada. Vamos conferir. Ali, nós temos, né, 4 hidrogênios e nos produtos nós temos 4 hidrogênios. Nos reagentes, nós temos 2 oxigênios e nos produtos, nós temos 2 oxigênios. Então, lembrando, o número que está aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico, ele multiplica a quantidade de átomos das equações. Então, quando eu faço aqui, ó, 2 e tenho 2 aqui embaixo, que é o índice, ele está fazendo o quê? Uma multiplicação. 2 vezes 2, que dá 4 hidrogênios. E esse 2 também multiplica a quantidade de oxigênios. Então, é 2 oxigênios. Do lado de cá, mesma coisa. O coeficiente multiplica o índice. 2 vezes 2, que dá 4 hidrogênios. E aqui tem 1, né? Uma molécula de oxigênio. 1 vezes 2, que dá 2 oxigênios. Então, a quantidade está balanceada. Como que funciona o balanceamento pelo método de tentativas e de erro? Então, sempre a regra é começar pelo elemento que aparece só uma vez nos reagentes e nos produtos. A gente opta pelos elementos que tenham um índice maior primeiro, índice que é o númerozinho pequeno, né? E escolhido o elemento, a gente passa, então, o índice dele de um membro para outro, usando ele como coeficiente,
repetindo o processo para os outros elementos. Vamos ver, então, um exemplo? Vamos lá, eu tenho essa reação aqui, onde o alumínio sólido reage com gás oxigênio, formando o óxido de alumínio, Al2O3. Como que eu vou balancear essa equação? Eu vou olhar ali nessa equação e eu percebo, olha, tanto o alumínio quanto o oxigênio aparecem apenas uma vez do lado dos reagentes. Mas aí eu tenho que desempatar. Com qual dos dois eu vou começar nesse exemplo? Olha, eu vou começar com o oxigênio, porque, regra número 2, tem o índice maior, né? Então, eu começo lá no Al2O3, porque ele possui índices maiores dentre todos as substâncias que estão participando dessa reação. Na regra 3, o que a gente tem? Olha, eu pego o 3 aqui, que é o índice do oxigênio, e coloco ele como coeficiente estequiométrico do oxigênio aqui. E esse 2, que é o índice do oxigênio aqui, eu coloco como coeficiente do Al2O3 aqui. Então, com isso, eu já balanceei a quantidade de oxigênios. Falta a gente balancear o alumínio. Veja que nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, que vai me dar o quê? 4 alumínios. Então, aqui é só eu colocar 4 na frente do alumínio, que teremos, então, a equação balanceada. 4 alumínio mais 3O2, formando 2Al2O3. Vamos para os próximos exemplos? Método por tentativas e erro. Vamos lá. Ó, CaO reage com P2O5, formando Ca3PO4,2. Primeiro, eu já vou dar uma olhada. Qual deles tem maior índice? É lá no Ca3PO4,2, tem maior índice. Parece uma vez só, tem os maiores índices. Vou começar por ele. O que eu vejo aqui? Eu vejo que ele possui 3 cálcio, então tem 3 átomos de cálcio aqui, antes da reação, tá? É como se fosse meu raio-x aqui, ó. Nos produtos, o que eu tenho antes de balancear? 3 átomos de cálcio, esse 2 multiplica quem está dentro do parênteses, 2 átomos de fósforo, esse 2 multiplica o oxigênio. 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. Do lado de cá, o que eu tenho? Antes de balancear, nos reagentes. Eu tenho um átomo de cálcio apenas. Nos reagentes todos, tá? Eu vou somar tudo. Ó. Eu tenho 2 fósforos. E no oxigênio eu tenho 5 aqui com mais um aqui. Eu tenho 6 oxigênios. Veja aqui, eu vou ter que começar de algum lugar, né? Vou escolher balancear primeiro o cálcio. Ó. Depois, os oxigênios. Então, olha, eu tenho 3 cálcios aqui. Então, eu venho aqui desse outro lado e coloco 3. Eu troquei aqui, ó, o índice 3 do cálcio por coeficiente estequiométrico do outro lado ali da reação. E o índice 1 do cálcio aqui virou o coeficiente do outro lá. Então, ficou... A equação está já balanceada. Mexendo no cálcio, eu já arrumei também o oxigênio. Agora, vamos ver se está balanceada mesmo. Ó, vamos fazer o diagnóstico aqui. Eu gosto de fazer isso quando a pessoa está aprendendo a balancear só para verificação, tá? Não é obrigatório fazer isso aqui. Que depois você vai acostumando, vai fazendo de cabeça. Depois de balancear, vamos conferir? Aqui tem 3 cálcio, 3 oxigênio aqui, mais 5 aqui. Então, tem 8 oxigênio. 2 fósforo. Do outro lado aqui nós temos 3 Ca, 2 P e 4 vezes 2, 8 O. Então, nós temos exatamente, ó, a quantidade igualzinha de átomos antes e depois da seta.
Agora, esta outra aqui, a L ou H3, eu vou fazer a mesma coisa com ela, só para você pegar o jeitinho, tá? Ó, eu faço tipo um raio-x aqui. Antes de balancear, quantos átomos eu tenho nos reagentes de cada um deles? Antes de balancear, quantos átomos de cada um deles eu tenho nos produtos? Do alumínio, eu tenho um átomo de alumínio. Aqui nos produtos, eu tenho dois. Enxofre, eu tenho um enxofre. Aqui nos produtos, eu tenho três. Oxigênios, eu tenho aqui três. E aqui eu tenho quatro. Três com mais quatro, sete. Aqui eu tenho 4 vezes 3, 12, mais um aqui, 13. E o meu hidrogênio, eu tenho aqui, ó, 3 mais 2, 5. Ó, fiz errado. 3 mais 2 que já dá 5. 5 hidrogênios. Lá dos meus produtos, o que, que eu tenho de hidrogênio? Só tenho dois. Poxa vida, essa equação está todinha desregulada e desbalanceada. Com qual que eu vou começar? Vou começar aqui pelo alumínio, tá? Então, alumínio tem esse 2 aqui no meu produto. Eu vou trocar esse índice 2 por um coeficiente dele aqui nos reagentes, com índice 2, com o coeficiente 2. E o 3 aqui de baixo, eu vou ter que balancear, corrigir a quantidade de SO4 também. Vou colocar um 3 aqui. Então, aí eu já comecei um bom balanceamento. Tá faltando só arrumar a água, né? Então, a gente vai contar os hidrogênios e os oxigênios e vai conferir se essa reação está realmente balanceada. Vamos lá? Então, vamos lá agora, depois do balanceamento, como é que ficou? Vamos conferir. Nos reagentes, quanto que nós temos de cada um, e nos produtos, quanto que nós temos de cada um. Vamos dar uma olhadinha. Alumínio, 2 alumínio. Ó, 2 alumínio. Alumínio aqui, 2 também. Beleza, alumínio balanceado. Enxofre, aqui nós temos 3, ó, o 3 multiplica o enxofre, 3 enxofre. Aqui nos nossos produtos nós temos 3 também, ó, 3 enxofre. Nós temos oxigênios, agora. Esse 3 que está aqui embaixo, ele é multiplicado por esse 2. Então, 2 vezes 3, 6. E esse 3 aqui da frente multiplica esse 4 aqui. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 12 mais 6, 18 oxigênios. E aqui, vamos conferir os oxigênios também. Eu tenho 4 vezes 3, 12 aqui, com mais 6 aqui, 18 oxigênios. E os hidrogênios? 3 vezes 2 aqui, 6 mais 3, não, mais 6 aqui, ó, 3 vezes 2. 6 mais 6, 12 hidrogênios. 12. E do outro lado aqui, 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Então, está perfeitamente balanceada a nossa equação. Como é que a gente calcula isso, gente? Como é que eu defino essa ordem, Valquíria? Nossa, ainda não ficou claro para mim. Então, a gente brinca que tem a regra por tentativas, tem a regra do macho. Como é que é isso? A regra do macho é a seguinte: eu começo primeiro conferindo M de metais, A de ametais, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. E assim eu faço o meu balanceamento por tentativas nesta ordem, deixando sempre hidrogênio e oxigênio por último, tá bom? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, que é a regra do macho. Outro método de balanceamento que existe é o método algébrico.
Nesse tipo de balanceamento, eu vou usar a álgebra da matemática a meu favor, tá? Então, eu vou colocar algumas incógnitas, como se fossem coeficientes. X, Y, Z, W, quantas incógnitas eu quiser, letrinhas, tá? E eu sempre tenho que igualar a quantidade dos átomos, tanto nos reagentes quanto nos produtos, atribuindo a eles depois um valor arbitrário. Pode falar que é o X vale 1, X vale 2, X vale 3, qualquer valor que você queira, a uma daquelas variáveis para conseguir resolver o problema. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, NH4NO3, N2O, H2O. Eu vou, ao invés de colocar números aqui, eu vou colocar primeiro letras. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu tenho uma quantidade Azinho de NH4NO3, uma quantidade Bzinho de N2O e uma quantidade Czinho de H2O. Aí eu vou agora relacionar essas quantidades nos reagentes e nos produtos. Como assim? Eu conto aqui, olha, quantos N eu tenho nos reagentes? Eu tenho 2N. Então, A vale 2, ou N, né? N aqui é 2A, por exemplo. Ou A vale 2N. Tanto faz aqui, né? No caso, é melhor colocar N vale 2A. N vale 2A. Quanto que eu tenho nos meus produtos em relação ao N? Eu tenho 2B. Então, N é igual a 2A, que é igual a 2B. N, 2A, que é igual a 2B. O hidrogênio. O hidrogênio aqui são 4. Então, hidrogênio vale 4 vezes o meu A nos reagentes, que é igual o hidrogênio dos produtos, que é 2 vezes C. 4A igual a 2C. E o oxigênio aqui, que eu vou chamar ó, de 3A, oxigênio nos reagentes vale 3A, e o oxigênio nos produtos vale 1B mais 1C. Então, formamos aqui um sisteminha aritmético, algébrico, né? Um sisteminha, onde 2A igual a 2B, 4A igual a 2C, 3A igual a B mais C. Beleza. Esse é a número 2. A gente igualou a quantidade de átomos, dos átomos nos reagentes e nos produtos. Agora eu tenho que atribuir um valor arbitrário. Geralmente a gente consegue balancear bem, atribuindo, por exemplo, a primeira incógnita, letra A, por exemplo, falando assim, A vale 1. Ou, se você quiser, A vale 2. Geralmente, com 1 ou com 2, a gente já consegue resolver o problema. Então, por exemplo, se eu falar que A vale 2, vamos determinar arbitrariamente que o A vale 2. Então, aqui, ó, se o A vale 2, então, o hidrogênio eu já consigo determinar, substituindo, né? Se 4 no hidrogênio 4A igual a 2C, então o A vale 2, 4 vezes 2 igual a 2C. Então, 4 vezes 2, que é igual a 8. 8, que é igual a 2C. 2C, aí o C eu deixo sozinho. 8 dividido por 2, que vale 4. Então, se eu falar que A vale 2, aí eu já descobri que C vai valer 4. E aí, com a descoberta do valor de C, eu já consigo resolver todas a letra A quantidade de O, por exemplo, né? Ou a quantidade de N, por exemplo. N é igual a 2A, que é igual a 2B. Então, aqui com esse eu já descubro o valor de B. Se A vale 2, 2 vezes 2, que dá 4. 4, que é igual a 2B. 2B, a gente deixa o B sozinho. B é igual a 4 sobre 2. Então, aqui, ó, B vai valer 2. Então, B vale 2. E aí, por último, a gente determina o valor, né, da quantidade de O. Então, já que eu sei que A vale 2, B vale 2, C vale 4, aí é só simplificar, porque geralmente a gente
busca os menores coeficientes inteiros possível dentro de um balanceamento. Então, 2 dividido por 2, que dá 1. 2 dividido por 2, que dá 1. E 4 dividido por 2, que dá 2. Então, a gente substitui lá na equação. 1NH4NO3, que seria o valor de A, né? Formando 1N2O, que é o valor de B, e 2H2O. Eu prefiro sempre colocar um valor arbitrário para A como 1. Se eu colocar 1 e faço a conta e não deu certo, aí eu coloco 2, porque senão também eu vou ter que ficar simplificando no final, se o 2, né, dar todos os múltiplos de 2. Então, aqui, a gente não precisa representar o número 1 como coeficiente, então a gente pode simplificar só dessa forma a escrita da reação. Outro exemplo com o método algébrico. Então, olha só, P2O5 mais H2O formando H3PO4. Eu vou colocar aqui índices, na verdade, coeficientes estequiométricos quaisquer, né? Então, vou chamar uma quantidade A de P2O5, reage com a quantidade B de H2O, formando a quantidade C de H3PO4. Então, eu vou aqui somar a quantidade, né, de fósforos nos reagentes e igualar a quantidade de fósforos nos produtos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 fósforos, então ficou fósforo igual a 2A, que é igual a, aqui eu tenho 1C, 2A, que é igual a C. Aí nós temos ali, agora a quantidade de oxigênios. Eu tenho, ó, 5A do oxigênio, mais um B, 5A mais um B, que forma 4C. 5A mais B, que forma 4C. E por último, eu tenho aqui a quantidade de hidrogênio. 2B, que é igual a 3C. Aí vamos colocar o valor arbitrário para A valendo 1, que eu prefiro mais. Vamos chamar que A vale 1. Então, 2 vezes 1, 2, que é igual a C. Então, C vale 2. Vamos, já que a gente já sabe o valor de C, a gente já consegue aqui resolver o valor de B aqui com a quantidade do H, tá vendo? H é 2B, que é igual a 3C. Então, H vai ser 2 vezes B, que eu não sei quanto que é igual a 3 vezes C. C vale 2. Então, 2B, que é igual a 3C. Se C vale 2, 2B é igual a 3 vezes 2, que é 2B igual a 6. Para isolar o valor de B aqui, eu coloco 6 dividido por 2, o número que estava multiplicando passa dividindo, então B vai valer 3. Então, como é que ficam os meus coeficientes? Se A vale 1, C vale 2 e B vale 3, os coeficientes ficam 1, P2O5 mais 3H2O, formando 2H3PO4. Valquíria, quando eu uso o método por tentativas quando eu uso o método algébrico? Quando você tiver uma equação muito grande e complicada, se você entendeu bem o método algébrico, geralmente ele é mais rápido do que método por tentativas. Deixe o método de tentativas para questões mais fáceis. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês, nunca mude os índices, senão você vai formar substâncias novas. Você só tem permissão de acrescentar números no lugar dos coeficientes estequiométricos, lembrando que esses coeficientes estequiométricos estão multiplicando a quantidade de átomos que estão nas fórmulas, tá bom? Então, vamos fazer exercício aqui para a gente treinar essa nova habilidade de balanceamento de equações. O ácido fluorídrico, que esse HF aqui, é utilizado para gravação em vidros, porque ele reage com o dióxido de silício, formando a equação química não balanceada representada abaixo. Então, vamos escrever aqui em cima. HF mais SiO2, formando SiF4 mais H2O. Balanceamento por tentativas é a regrinha do macho. Metais primeiro, depois vem a metais, aí carbono,
hidrogênio e oxigênio. Então, desses aqui, quem é o metal, né? Não temos metal. Quem é o ametal? Tem o silício, tem o flúor, que é a metal. Então, vamos começar aqui pelo silício. O silício está balanceado. Aqui ele tem um, aqui também nos produtos ele tem um. Agora, o flúor não está. Aqui ele tem 4. E aqui ele só tem um. Então, aqui eu já vou colocar 4 para o flúor. Balanceei o flúor. O silício, um só, né? E aqui, agora que nós temos 4 hidrogênios e 4 flúor, aqui só tem 2 hidrogênios, eu vou colocar 2 aqui. 2 vezes 2, que dá 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. O oxigênio aqui, 2, né? 2 vezes 1, 2. O oxigênio aqui, 2 também. Então, ficaram com os coeficientes, ó. No processo de gravação de vidros, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros que balanceiam a equação química é de soma 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8. Então, ó, 4 mais 1, mais 1, mais 2, letra A, 8. A soma dos coeficientes da equação abaixo é. Então, vamos começar aqui, ó. Br2, bromo, que reage com hidróxido de potássio, formando óxido de bromo, mais brometo de potássio, mais água. O que nós temos? Vamos começar. Metais a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal, eu tenho potássio aqui, ó. Aqui tem um potássio só nos reagentes. Nos produtos eu tenho 2 potássios, um aqui e um aqui. Então, aqui ponho 2, 2KOH. Agora vamos para os não metais, que é o bromo. Eu tenho 2 bromos aqui e 2 bromos do outro lado. Então, o bromo já está ok. Beleza. Tá. Agora vamos ver a questão aqui dos oxigênios. Oxigênios, que aqui eu tenho 2, aqui, se eu puser 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios, aqui só tem 2. Opa, já não deu certo, tá vendo? Meu método por tentativa não deu certo. Nesse caso, o que é interessante eu fazer, Valquíria? Vamos fazer o método algébrico para aplicar aqui? Para a gente prestar atenção, ó. Vou chamar o BR de A, quantidade A de BR2, a quantidade B de KOH, formando a quantidade C de KBRO3, uma quantidade D de KBr, uma quantidade E de H2O. Então, vamos lá. Eu faço uma lista agora com todos os elementos. Para o bromo, para o potássio, uma lista de oxigênio, uma lista de hidrogênio. Então, a gente vai montar para cada um deles uma relação aqui, né? Então, vamos lá. Bromo nos reagentes. Eu tenho aqui, ó, 2 bromos. Então, 2 vezes A, que é igual. Bromo nos produtos, eu tenho 1 aqui no C, então C, mais 1 aqui no D. Potássio nos reagentes, eu tenho 1 aqui no B. Então, potássio é B. Nos produtos, eu tenho 1 no C e 1 no D. Oxigênio nos reagentes, eu tenho 1 no B. Oxigênio nos produtos, eu tenho 3 no C e 1 no E. E hidrogênio nos reagentes, eu tenho 1 no B, hidrogênio 1 no B
E lá nos produtos eu tenho 2 no E. Eita nós, hein. Vamos começar atribuindo à letra B o número 1. Vai ser mais fácil do que atribuir à letra A o número 1. Por que que eu estou te falando isso? Porque na letra A só aparece uma vez, a letra B aparece mais. Eu vou fazer o diferente, em vez de 1 eu vou atribuir 2. Então vamos dizer que se B é igual a 2, então vamos resolver esses probleminhas. Se B vale 2, vamos pegar do hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio, na verdade, então vai ser 2, que é igual a 2E. 2 vezes 2, que dá 1. Desculpa, não é 2 vezes 2, não. Eu vou ter que deixar o E sozinho aqui, né? E aí o 2 vai dividir por 2. 2 dividido por 2, E vale 1. Muito bem, agora vamos determinar aqui a quantidade para o oxigênio, porque aí eu já tenho o valor de E e o valor de B. Então, para o oxigênio, B é igual a 3C mais E. Se eu chamei B de 2, 3 vezes C, e E de 1, então eu vou somar, eu vou passar esse 1 para o outro lado, 2 menos 1, que é igual a 3C. 2 menos 1, 1. 1 sobre 3. Deu um coeficiente aqui fracionário. Eita, nós. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Agora, ficou faltando, já que eu tenho valor de C. Com 2 não vai dar certo, hein? Isso aqui misturou tentativas com uma bagunça. 2 não, já não deu. Porque aqui deu valor quebrado. Vou tentar um outro número par. Se eu usar 4, 4 dividido por 2 vai dar 2, aí melhorou, né? Aqui, 4 menos 1 vai dar 3, 3 sobre 3 vai dar 1. Faz sentido. Acho que eu vou usar 4. Ou 6, eu já acho que eu já posso tentar usar 6 de uma vez. Vamos falar que B vale 6. Se B vale 6, eu vou tentar com outro número, né? B vale 6, então, vou voltar aqui, ó. Se B vale 6, e aqui a gente sabe que B é igual a 2E, 6 é igual a 2E, 6 dividido por 2 é igual a 3. CB, que vale 6, mais 3C, mais 1. O 1 agora que não é 1, é 3. 6 menos 3, que dá 3. 3 dividido por 3, que vai dar 1. C vai valer 1. Acho que agora vai ficar melhor. Agora falando aqui do potássio, vou fazer aqui em cima. Potássio. Potássio não é P não, Valquíria, potássio é K. Potássio usa B, que é igual a C, mais D.
Se B eu falei que vale 6 e C eu descobri que vale 1, D vai valer o quê? 5. 6 menos 1, que dá 5. Foi bom não ter usado o 4 aqui aquela hora, senão eu acho que não ia dar certo. E aí, por último, quem faltou? Hidrogênio, oxigênio, potássio, faltou o bromo. Então, o bromo, 2A, que é igual a C mais D. Agora que eu tenho o valor de C, que vale 1, o valor de D, que vale 5, 2A é igual a 6, A é igual a 6 sobre 2, A vale 3. Então, como é que ficaria aqui, ó? Coeficiente A, que vale 3, coeficiente B, que valeu 6, coeficiente C, que valeu 1, coeficiente D, que valeu 5, coeficiente E, que valeu 3. Então, nós temos aqui o nosso balanceamento com os menores números inteiros, hein? Somando eles, 3 mais 6 mais 1 mais 5 mais 3, resposta à letra C, 18. Uma reação que ocorre nas ETAs, Estação de Tratamento de Água, é um tema que a gente vai trabalhar mais na próxima semana. Se dá quando se adiciona cal hidratada, CaOH2, à água, e a seguir sulfato de alumínio, Al2 e SO4,3. Assinale a alternativa que apresenta a reação química entre essas substâncias devidamente balanceada. Então, vamos escrever aqui em cima, ó. CaOH2 mais Al2, SO4. 3, formando AlOH3 mais CaSO4. Vamos lá, então, balancear essa belezinha. Metal primeiro, o cálcio aqui está balanceado, aqui também está. Eu vou, para facilitar aqui, encarar o OH como se fosse um grupo só, tá? E o SO4 como se fosse um grupo só. Vou ver aqui, ó, dar uma olhada no alumínio. O alumínio aqui tem 2, aqui só tem 1. Então, 2 alumínio aqui. Aqui 1. SO4 aqui tem 3 grupos. SO4, 3 grupos aqui. Aqui só tem 1. Vou colocar 3 aqui. Agora o cálcio desbalanceou. Vou ter que colocar o 3 aqui também. Vamos conferir se está balanceado? 3 cálcio aqui, reagente. 3 cálcio aqui, produto. 3 vezes 2, 6 OH. 2 vezes 3, 6 OH. Al2 aqui, 2 Al aqui. SO4, 3 aqui, SO4, 3 aqui. Ótimo, equação balanceada, então fica com a letra D. Para combater a azia, podem ser usados medicamentos à base de hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio, MgOH2. O alívio do sintoma resulta na neutralização do ácido clorídrico do nosso estômago pelo hidróxido de magnésio. Então, isso aqui vai formar o quê? Ó? O OH vai ser neutralizado aqui pelo H, lembra? Um desses OH vai se neutralizar com esse H aqui, vai formar quem? A nossa água. Vou até mostrar isso mais detalhado aqui. Aqui vai ter a formação do Mg2+, e aqui 2 grupos OH-, né? Desse lado de cá vai formar H+, Cl-. Então, eu sei que eu vou ter a formação de água, certo?
e o outro vai ser formado é quem? O Mg com o Cl. Mas vamos dar uma olhadinha a respeito do balanceamento. Tá vendo que eu tenho 2 OH menos aqui, e aqui só tem um H mais. Então, aqui eu vou ter que colocar o quê? 2 HCl. H mais com Cl. O Mg era 2 mais, o Cl aqui era um só. Então, vai ficar MgCl2, né? E aí, a água, a nossa água, ela tem 2 H mais, aqui já tem 2, tá certo. O Cl aqui tem 2, aqui tem 2. Mg aqui tem 1 e o OH tem 2. Então, fica 1 MgOH2 mais 2 HCl, formando 1 MgCl2 e 2 água. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, aqui 1, mais 2 aqui, 4. Oxigênio, 2 aqui. Então, fica a letra D. A gente percebe ali que é preciso 2 mols de HCl para neutralizar 1 mol de MgO2, porque a quantidade de H+ não estava batendo, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, encerrando nossos temas da semana 6. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só mandar mensagem e parte agora para a lista de exercícios.